vocês? Aqui é o pastor Jovelino. Eu queria neste momento convidar você a refletir comigo sobre uma palavra, uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu sou pastor da Igreja Batista de Amizade, no Engenho Novo. Gostaria de convidar você, neste momento, você que está aí, pegar a sua Bíblia e ler comigo o texto que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 11, apenas o versículo 23 para a nossa meditação. Vivemos hoje, irmãos, em momentos difíceis, que nós estamos vivendo por causa da crise do Covid-19, uma crise não somente nacional, mas mundial também. Creio que você também deve estar preocupado, mas eu queria trazer hoje uma palavra de ânimo ao seu coração, à sua vida, para que você consiga identificar Deus nesse momento de crise. Amém? Você que pode abrir a sua Bíblia, gostaria que você lesse comigo. Diz assim o texto para nós: Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Amém? Você já deve ter ouvido falar desse texto, já deve ter ouvido falar da história de Moisés, mas eu gostaria de chamar a sua atenção neste momento para a vida dos pais de Moisés. Se você voltar lá no livro de Êxodo, capítulo 2, você vai ver a história do nascimento de Moisés. E quando Moisés nasce, há um decreto do faraó para que todas as crianças hebreias sejam mortas. E Moisés estava nesse perigo. Seus pais esconderam. Como ele vai aparecer o nome aqui, os seus pais, na galeria dos heróis da fé. E neste momento eu queria falar com os irmãos sobre por que nós não identificamos Deus em momentos de crise e como identificar Deus em momentos de crise. E neste momento, olhando para o texto, eu queria te apresentar o cenário dos pais de Moisés. Os pais de Moisés estavam em uma escravidão. Israel foi duramente escravizado, pelos egípcios durante, nós sabemos, muito mais de 400 anos, como diz a história dos Hebreus. Nesse momento aqui já se passaram 300 anos. José já tinha morrido, já fazia mais de 300 anos. E nós podemos ver um cenário de crise total. Ela era escrava, seus pais foram escravos, seus avós foram escravos, vários descendentes como escravos, seus filhos se tornaram escravos. Que é uma crise maior do que essa, que é um problema maior do que esse viver, promessas não cumpridas, dizendo que existe um Deus que irá ajudar, que irá libertar o seu povo, e nada acontece, passa séculos e séculos. Mas neste momento, quando eu olho para a história de Joquebede, que é a mãe de Moisés, seu pai, e vejo como identificar Deus no momento de crise, porque eu faço uma pergunta para você: o que tem contagiado o seu coração? Sabe por que eles identificaram Deus no momento de crise? Porque o nosso coração talvez não esteja contagiado por Deus. Eu te pergunto, o que tem contagiado o seu coração? O que tem chamado a sua atenção nesse momento? O coração de Joquebede estava cheio de Deus, e não de sentimentos negativos, e não de sentimentos que mostram a crise a cada dia mais. Joquebede olhava para o seu Deus com fé, independentemente das circunstâncias que estivessem em sua volta. Eu olho quando eu lembro o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que tem contagiado seu coração neste momento? São as más notícias, são as notícias ruins? Ou você está sendo contagiado pelo Deus que te fez promessas essas que irão se cumprir, que é a promessa de salvação? Talvez você esteja posto ou pronto a receber promessas que Deus não fez a você. Deus prometeu uma vida eterna, Deus te prometeu um milagre da vida, o amor, é isso que Ele prometeu a você. E nós estamos, muitas das vezes, procurando promessas feitas por homens e mulheres. Joquebede não estava de olho nisso tudo. Joquebede estava olhando para Deus, o seu coração era contagiado por Deus. Segundo ponto que eu aprendo com Joquebede, por que nós não identificamos Deus em momentos de crise, é porque não olhamos para Deus. Eu te faço uma pergunta: qual é a situação da sua vida atual? Ela é boa ou ela é ruim?
positiva ou negativa. Pense positivamente. Quero dar um conselho a você. Fuge de pessoas negativas, pessimistas, incrédulas. Fuge da negatividade. Pessoas que você não deve compartilhar a sua vida. Pessoas que somente pensam no lado negativo da coisa. E isso você vai te atrapalhar, você vai olhar para a crise, você vai continuar em crise. Por isso você precisa olhar para Deus, como está em Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Use a sua boca para proferir palavras de bênção, para abençoar as pessoas, não para amaldiçoar as pessoas. Cada um escreve a sua história. Se o outro não deu certo, para você pode dar certo sim. Então olhe para Deus. Deus precisa ser o alvo da sua vida, e não o seu problema, e não as suas crises. Terceiro ponto que eu olho, por que talvez nós não identificamos Deus em momentos de crise? Porque você não tem colocado seus pensamentos em Deus. Em que você tem colocado os seus pensamentos? Eu te pergunto, a crise, ela está em volta de você ou a crise está em você? Eu conheço pessoas atualmente que ganham um bom salário, mais de 10 mil reais, e vivem em crise. E eu conheço pessoas que vivem com um salário mínimo e não estão em crise. Porque muitas das vezes a crise é nós que criamos. E eu quero dizer que hoje você precisa colocar o seu pensamento em Deus. Elevar os seus pensamentos ao céu. Colossenses 3, 2 diz assim: mantenha os seus pensamentos nas coisas que são no alto e não nas coisas terrenas. Se você olhar para a terra, se você olhar para o seu irmão, se você olhar para o que está em volta de você, com certeza você será contagiado por essa crise. Mesmo que você não venha contrair o vírus, mas você vai adoecer sem ter contraído o vírus por olhar tantas e tantas notícias ruins em volta de você. Olhe para Deus, coloque os seus pensamentos em Deus. Em Filipenses 4, de 7 a 9 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprendam, receberão e ouvirão e virão em mim. Ponham em prática e o Deus de paz estará com vocês. Então é isso que Paulo ensina aos filipenses. Tudo que for bom, amável, de boa fama, pense nessas coisas. Por que nós estamos pensando somente na crise, nos problemas, na dificuldade? Com certeza essa crise, essa dificuldade vai nos vencer e vai ser maior do que nós e vai nos engolir. Mas quando nós colocamos o nosso pensamento em Deus, tudo vai passar. Quarto ponto, por que talvez nós não identificamos Deus em momento de crise, é porque às vezes a sua esperança não seja Deus. Eu te pergunto, onde você tem colocado a sua esperança? Em você, no seu trabalho, na sua igreja, no seu pastor, nos seus pertences, no governo? Não. A nossa esperança precisa estar em Deus. Como nós olhamos para o Salmo de Davi, 39, versículo 7, diz assim: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança não está nos governos. A nossa esperança não está na medicina. A nossa esperança está no nosso Deus. Como Paulo falou, morrer para mim, viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. Pode acontecer, irmãos, a qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser atingido por essa enfermidade. Não é porque eu sou pastor que eu estou imune a isso. Qualquer um de nós pode passar por isso. Quando eu olho para o Salmo 62, versículo 5: ó minha alma, espera silenciosamente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O Senhor é que vem a nossa esperança. Não adianta você esperar o resultado de alguma coisa, de algo que não vai mudar a sua vida. Somente em Deus podemos colocar a nossa esperança, como o Salmo 71, 5. Pois Tu és a minha esperança, Senhor. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. O salmista diz: desde
criança, desde pequeno, eu aprendi a confiar em Deus e ter a minha esperança nele. Não adianta você colocar a sua esperança em nada. Ponha a sua esperança em Deus. Como Jeremias 17:7 você deve bem conhecer: bendito o varão que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Ou seja, felizes os homens que confiam no seu Deus e a esperança é o Senhor da nossa vida. Quinto e último ponto que eu queria falar com os irmãos hoje: por que nós não identificamos Deus em momentos de crise? Porque precisamos ser exemplos. Joquebede foi exemplo de fé para sua família. Ela não perdeu a fé em nenhum momento, mesmo diante de toda a situação que estava vivendo, mesmo de ver o seu povo sofrendo, ver o seu povo sendo escravizado. Ela continuou sendo exemplo para os seus filhos, para a sua família, para o seu lar. Você precisa ser um exemplo de fé, porque as pessoas neste momento de dificuldade vão até você, vão buscar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, e você que crê no seu Deus pode levar essa palavra de esperança e confiança às pessoas. Uma palavra de coragem, seja exemplo de coragem, de fé por todos, para todos, e aprenda a confiar no seu Deus. E para concluir, como significa o nome de Joquebede, o Senhor é glória. Ela glorificava o nome do seu Deus. Ela acreditava fielmente no Senhor, que um dia Deus iria tirar o povo dela, mesmo que ela não fosse presenciar esse momento, mas ela acreditava que o Deus de Israel poderia mudar a história do seu povo, e continuou confiando. E neste momento, talvez você não esteja confiando ou não esteja conseguindo identificar Deus neste momento de crise porque você não tem confiado, você não tem colocado a sua esperança em Deus, você não tem olhado para Deus, você não tem pensado em Deus. E faça como Joquebede, faça como os pais de Moisés. Confie em Deus e creia que, independentemente qual será o final de toda a situação da nossa vida, Deus está sempre do nosso lado. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você neste momento. Eu queria orar com você neste momento. Vamos orar. Excelso Deus e querido Pai, Senhor, nos guarde neste momento de crise que vivemos, ó Deus, dessa pandemia que o mundo passa, que é do coronavírus, e que o Senhor esteja guardando a nossa família, guardando o nosso lar, cuidando de nós. Podemos crer que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor Todo-Poderoso em nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado e feito. E que nós possamos pensar no Senhor, confiar no Senhor e ter o Senhor como esperança da nossa vida, como fez Joquebede. Que graças a Deus ela confiou no Senhor, ela creu no Senhor, ela colocou a sua esperança no Senhor. Nós pedimos essas bênçãos, Deus, e crendo hoje, em nome de Jesus. Amém.